Hora de conversar com Juliana Rosa. Chegou a super quarta, hein? Que delícia! O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje a nova taxa básica de juros do Brasil. O bolão tá dando meio ponto para baixo, mas poderemos ter surpresa, Ju? Bom dia. A aposta praticamente unânime é esse corte de meio ponto percentual hoje. Bom dia para vocês, bom dia aí para o nosso ouvinte. A gente ontem falava que tinha uma discussão se poderia ter um corte maior de juros de 0,75 ponto percentual, porque a inflação tem vindo bem abaixo do previsto, principalmente a parte de serviços que o Banco Central colocou no último comunicado, que poderia acelerar o ritmo de corte de juros se houvesse principalmente 3 mudanças. Uma delas seria essa parte de inflação de serviços, que é a inflação que normalmente demora mais a cair e que essa também vem vindo menor e abaixo do previsto, que é a parte de bares, restaurantes, salão de beleza, concertos, lavanderia, enfim, essa parte de serviços prestados às famílias. A questão é que ontem mesmo a gente falava aqui do número do próprio Banco Central, do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que veio melhor que o previsto. Então, a gente tem duas questões aí para poder até entender, pelo que eu apurei, a gente tem uma expectativa de que hoje a taxa Selic tem espaço para cair meio ponto percentual, cairia então de 13,25% para 12,75%, então continuando aí o processo de queda de juros, que é fundamental para a gente ver uma redução aí no custo do crédito, uma melhora do custo para poder renegociar dívidas, né, para a gente ter uma melhora aí da economia, mas não está descartada a possibilidade de ter uma aceleração de corte de juros ainda nas 2 próximas reuniões antes de acabar o ano. Vai ter hoje, vai ter ainda uma em novembro e a outra em dezembro. Vai ser importante a gente entender hoje, possivelmente com um corte de meio ponto percentual, se o Banco Central vai dizer que aumentaram as chances de acelerar o ritmo de corte mais para frente. E por quê? Qual é a dúvida que ele pode falar nessa decisão de hoje? Que a inflação de serviços é uma questão que está melhorando, né, que a gente vem acompanhando, e é uma das 3 questões fundamentais para o Banco Central acelerar o corte de juros, só que você tem o outro lado, que é a economia crescendo de forma mais rápida, a economia se mostrando mais resiliente, os números da economia vindo melhores. Então, a grande discussão é que uma coisa puxa para um lado, né, inflação menor puxa para uma queda de juros maior, só que a economia mais forte puxa para uma queda de juros um pouco mais contida. Então, vai ser interessante a gente entender hoje, talvez, não sei se hoje ou na semana que vem, quando o Banco Central divulga aquele relatório mais amplo, que é a ata, onde ele faz ali considerações mais detalhadas. Imagino que seja importante o Banco Central, nesse momento, se colocar ali em relação a o que está puxando mais para um lado. Porque você vê, antes da pandemia, se falava que o Brasil tinha um PIB potencial, que é quanto que o Brasil pode crescer sem gerar inflação, em torno de 1,5%. Só que o Brasil está crescendo aí na casa dos 3%, já 2 anos seguidos, né, nesse patamar, e a inflação continua cedendo. Então, tem um debate na economia se houve uma mudança desse patamar de quanto que o Brasil pode crescer sem gerar inflação. Então, talvez se o Banco Central se colocar ali nessa discussão e falar que o chamado PIB potencial do Brasil pode ser maior, por exemplo, ele pode sinalizar que talvez tenha um espaço maior para acelerar o corte de juros nas próximas reuniões. Então, são detalhes ali que vão fazer a diferença. Isso é bom porque significa que alguma coisa melhorou de forma estrutural
na economia brasileira, ou nesse pós-pandemia, com reformas que foram sendo feitas ao longo do tempo e que muitas vezes a gente não consegue medir exatamente o quanto que isso muda estruturalmente a dinâmica da economia, mas você tem uma série de reformas que vão sendo acumuladas e que podem sim ter melhorado a musculatura de crescimento do Brasil sem gerar inflação, que seria uma notícia boa. Então está todo mundo acompanhando mais do que o resultado, que seria uma grande surpresa se ele acelerar o corte de juros nessa reunião de hoje, vai ser esse comunicado. O que o Banco Central vai dizer em relação à percepção desse espaço ou não de acelerar um pouco mais o corte de juros e esse potencial de crescimento do Brasil, se de fato aumentou ou não, qual é a visão do Banco Central em relação a isso. Vai ser muito importante, porque quanto mais os juros caírem, né, no Brasil, quanto mais for rápido o processo de redução de juros, mais a gente consegue ter uma perspectiva melhor da economia brasileira, abre porta para investimentos, ajuda as pessoas a pagarem dívidas. E ontem mesmo, num discurso, né, o Lula chama o mundo para olhar para o Brasil, o ministro Fernando Haddad faz um artigo no Financial Times, no jornal americano, falando que o Brasil é uma economia que tem soluções hoje que o mundo precisa, que é a economia verde. Então, a gente tem muita capacidade de atrair investimentos, de impulsionar o crescimento, principalmente nessa agenda verde, mas tem que ir provando pelo caminho que a gente, de fato, está melhor, que tem responsabilidade fiscal, que tem reforma tributária avançando, enfim, para os gringos poderem, de fato, vir para cá, confiar no Brasil e impulsionar aí o nosso crescimento. Vamos botar uma aposta, Carla? 0,75. 7,5? 0,75. Nossa, que ousado. Vai? Cada 5? Eu vou em meio. Meio ponto. E aí, Ju? É porque a Carlinha é conservadora como eu, então eu vou no meio, mas você tem muita cara de ser uma pessoa usada, né, Gali? Tem que Ontem tem que ele arriscar. acertou no horário do Lula certinho. Megali tende a acertar, essas coisas. Quando ele aposta, ele acerta. Mas aí não foi Quase chute, sempre. não. Hoje é chute, é puro chute. Você podia chutar os 6 números da Mega Sena, por favor? Eu vou tentar, mas esse da 075 é wishful thinking, é pensamento mágico. ô, Ju, beijão pra você, aguardemos então as novidades, lá pelas 6 horas da tarde, né? Isso aí, lá para as 6 horas da tarde a gente fica sabendo. Beijão, até. Um beijo.